Bem-vindos ao Wolfcrow. Nessa playlist eu resumo origens e histórias de gibis para vocês. Todas as alterações dos painéis, textos e imagens foram feitas para evitar problemas com direitos autorais. Todas as artes são propriedades das suas respectivas empresas. Fala galera, vamos lá! Após a saga Ragnarok, como sabemos, o Thor morre. E essa saga aqui foi feita para trazer ele de volta. Mas não apenas trazer ele, mas sim trazê-lo de volta como ele era quando ele foi inventado. Bem, e para isso, vou dar uma breve explicação de todas as mudanças que Thor sofreu durante os anos, relacionadas a isso. Caso você que está assistindo não saiba, quando Thor foi inventado, no começo da saga quando ele foi banido por Odin, ele não foi jogado na Terra sem poderes como nos filmes, mas sim, a princípio, foi feito de forma diferente. Eles seguiram aquela fórmula de identidade secreta, como de costume, separando a vida normal da de herói. No caso de Thor, existia um humano chamado Donald Blake, que um dia achou um cajado em uma caverna. E por estar passando por um problema e estar frustrado, ele bate o mesmo no chão, e com isso aquele cajado vira Mjolnir. E é aí que nos é mostrado as palavras clássicas: quem segurar este martelo e for digno, possuirá o poder de Thor. No original, Donald Blake canalizava o poder do Thor, e ficava parecido com ele toda vez que usava o seu poder. Mas isso tudo mudou quando em um volume dos clássicos, vemos que na verdade, Odin realmente jogou o Thor na Terra, e tirou completamente os seus poderes. Odin criou um ser, um corpo humano, onde ele colocou a essência de Thor, e o seu nome era Donald Blake. Ele até mesmo criou falsas memórias, fazendo ele realmente acreditar que teve toda uma vida, e que ele era humano. Odin fez isso para ensinar humildade a Thor. Como Donald Blake, ele era apenas um humano comum, com uma condição que o fazia até mesmo mancar. Odin colocou esses obstáculos na vida de Thor, e ele conseguiu passar por todos eles. Até o momento onde Odin revela para Blake que ele na verdade é e sempre foi Thor, e liberta o seu filho, para a forma de Thor que todos conhecemos hoje em dia. E futuramente, Odin separa os dois, Thor e Blake. Thor e Blake não dividem mais o mesmo corpo, e Thor segue sendo apenas ele mesmo. Inclusive, eles prestaram até uma homenagem a isso no primeiro filme do Thor. O nome dele é Donald Blake? Doutor Donald Blake. Senhor. Alerta de segurança. Dr. Donald Blake. Dados falsificados. Por que eu cavei isso tudo e tentei explicar tanta coisa sobre o Thor? Bem, é para poder ter sentido o retorno dele em 2007, em Thor Volume 1, onde o escritor J. Michael Krasinski usa essa base para trazer Thor e suas origens de volta. E agora, sabendo disso, ao contar a história, vocês vão entender. Mas lembrando, é aconselhável que você assista o vídeo Thor Ragnarok antes de ver esse aqui, beleza? Então vamos lá! Tudo começa com Thor, falando que ele tem sonhos. Sonhos no qual ele era um homem, que achava que era um deus. E que ele era um deus, que achava que era um homem. Ele soube o que era o amor, o que foi a perda. Ele conheceu até as estrelas, mas também sofreu com a dor do fracasso. Ele conheceu a guerra e o fim de tudo. Mas então aí, eles foram dormir e sumiram no nada. Com isso, vemos o martelo de Thor caindo na terra e uma mão segurando ele, e um raio indo em direção ao céu. Então vemos o lugar onde Thor está. O nome deste lugar é O Vazio. Ele pergunta quem o invocou, e a voz responde se ele não a reconhece mais. E Thor responde que sim, mas que não pode ser verdade. Donald Blake não existe mais. O pai dele desfez o feitiço. Eis então que vemos que quem pegou o martelo foi Donald Blake, e ele fala que sim. E foi lá que ele conheceu este lugar, e vagou por muito tempo no vazio, e está aqui para ajudá-lo, pois quando Odin morreu, o seu feitiço não permaneceu, e ele voltou a existir na Terra. Ele fala para Thor que ele é importante, a humanidade precisa dele, que o tempo dele ainda não acabou. Mas Thor pergunta, e se ele não quiser voltar? Então Donald mostra para ele o que aguarda a humanidade, caos, o fim dela. Thor fala que ama a humanidade, mas que também amava seu reino. E ele não vê sentido em voltar à vida para continuar o ciclo sem fim do Ragnarok, agora que ele finalmente conseguiu colocar um fim nele. E
isso faria até mesmo o sacrifício dos seus amigos, do seu povo, ser em vão. Mas Donald explica que o ciclo do Ragnarok aconteceu com ele, mas não o define, que Thor realmente acabou com o ciclo, que agora a vida e suas escolhas são somente dele, sem deuses manipulando, que agora ele é livre, e pergunta se ele quer gastar essa liberdade ali, no vazio. Thor fala que ele vai estar sozinho, não importa onde ele esteja, pois os deuses que ele conheceu e amou já estão mortos. Mas Blake fala, será que estão? Ele explica que eles vão continuar vivos nele, em suas memórias, no coração dos mortais, que eles apenas precisam ser achados e despertados. Mas Thor fala para ele que não tem mais um lugar, não existe mais Asgard, e Blake responde, enquanto existir um Thor, e onde ele estiver, Asgard vai estar com ele. Thor diz estar escutando e sentindo presenças malignas chegando ali, e Blake fala que existem forças que não querem que ele volte à vida, e que se Thor está cansado da morte e realmente tem vontade de voltar a viver, ele vai ter que lutar por isso. Pois, assim como na morte, no nascimento também existe dor. Thor é cercado pelas criaturas sombrias. Elas o atacam. Mas ele revida. Ele ainda é o filho de Odin, um dos maiores guerreiros. Blake pergunta se ele ainda se importa com a humanidade, se ele ainda quer servi-los, sentir o ar novamente, se ele realmente quer dar sentido à sua vida. E mesmo Thor sendo atacado e estar enterrado por monstros, ele estica sua mão, que está ferida, em direção ao seu martelo Mjolnir. E um trovão joga todos os monstros para longe. E vemos Thor em toda a sua glória, pois ele é o filho de Odin. Ele é o deus do trovão. E ele levanta seu martelo e diz que deseja viver. Com isso, vemos Donald alugando um quarto de hotel, em uma pequena cidade no meio do nada. E ao chegar ao seu quarto, ele pega seu cajado e o bate no chão. E... é isso aí, galera. Como mostrei a morte do Thor, achei interessante trazer o renascimento também, que por sinal foi muito interessante, em ver que mesmo morto, Thor não foi para Valhalla, pois ele tinha Donald Blake como uma ligação dele com a Terra, que o manteve no vazio. Isso é tudo, pessoal, e como sempre, se gostou, deixa um like, e se curtir o conteúdo e quer ver mais, é só se inscrever. Até a próxima!